A paz do Senhor, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa hora. Eu sou o pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas, e te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Eu quero meditar a partir do 24, mas a gente precisa pegar o contexto. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Lucas 18, 18 diz assim: Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos nossa casa e o seguimos, Senhor. E seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém? Nós vamos orar? Nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento de meditação da sua palavra. Amém? Santo Deus, eterno, soberano, maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar a tua palavra, de podermos vasculhar e buscar ouvir a tua voz, Senhor. Pai, sabemos que para isso é necessário um milagre, que o Senhor fale, que o Senhor se revele a nós. Revela-te, Senhor, nessa hora. Fala conosco, bom Senhor, e que o teu nome seja para todo sempre adorado, entronizado. Glorifica-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa mensagem começa, eu já trouxe uma palavra sobre isso, acho que já preguei algumas vezes sobre essa passagem do jovem rico, mas eu queria meditar nessa hora com os amados na sequência dessa passagem. Essa passagem fala de um jovem que ele, dentro da sua cabeça, dentro da sua limitação, ele buscava servir a Deus. Dentro da sua limitação, ele achava que estava agradando a Deus. E ele procura Jesus para ter certeza que ele estava fazendo a coisa certa para herdar a vida eterna. Mas ele não entendia que, na verdade, nós agradamos a Deus quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos que mudar a nossa vida de uma forma que
a gente tenha que ajeitar, arrumar as prioridades de cada coisa que nos é cara, que nos é importante. O que é o mais importante na sua vida? O que é o mais importante para nós? O que na sua vida você pode dizer que é o seu maior tesouro? Ah, na minha vida o meu maior tesouro é minha casa, meu carro, meu marido, minha mulher, minha filha, meu filho, meu trabalho é o que eu tenho de mais valioso. Nós precisamos rearrumar isso. O jovem rico, ele achava que ele, seguindo a lei de Moisés, seguindo os mandamentos, vou honrar minha mãe, vou honrar meu pai, não vou adulterar, não vou ser falso. Adulterar não quer dizer somente trair o namorado, o noivo, o marido. Adulterar significa você ser falso. Você adulterar uma bebida, você transformar uma coisa em outra, falsificando, mentindo, prejudicando outra pessoa. Adulterar é você não ser verdadeiro. E tudo que não é verdadeiro não agrada a Deus. Não matar, não... Falso testemunhar, né? Não testemunhar em falso. Ele procurava observar aquelas leis, mas ele esquecia do primeiro mandamento. E qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Colocar Deus como prioridade na nossa vida. E aí, na sequência disso, Jesus diz, ok, você tem observado a lei, mas está faltando o primeiro item da lei. Qual é o primeiro item da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, mas ele não disse isso? Ele falou para vender os bens dele, não tem nada a ver com amor a Deus? Tem tudo a ver com amor a Deus. Sabe por quê? A gente vai perceber na sequência. Quando Jesus toca no bem mais precioso dele, que são o quê? As suas riquezas. Quando Jesus diz assim, tá bom, você quer a vida eterna, você quer Deus em primeiro lugar? Então venda tudo que você tem e dê aos pobres, e eu vou te dar um tesouro. Você terá um tesouro nos céus. Venda tudo que você tem, ou seja, tire o seu amor aos bens materiais e coloque em Deus, porque Deus quer que você distribua, porque assim você estará amando a Deus e amando ao teu próximo. E quando ele ouve essa ordem, ele fica muito triste, porque ele era riquíssimo. Sabe qual era a prioridade dele? A prioridade dele eram os bens materiais, não era Deus. Eu já falei algumas vezes isso, eu acho que se ele dissesse para Jesus, tá bom Jesus, eu vou vender tudo e vou dar aos pobres, só me aguarda que eu volto. Eu creio que Jesus ia dizer, não precisa. Não precisa doar, não. Fique com seus bens. Agora eu sei que o seu coração é meu. Porque Deus já mostrou exatamente isso. Quando ele pede para Abraão Isaac. Porque Isaac era o seu maior tesouro. Quando Abraão tem o seu filho Isaac, que era o fruto de uma promessa de Deus, e era tudo que Abraão mais queria na sua vida, e Deus me pediu para ele, então me dá o que você mais ama na sua vida, que é seu filho. Ofereça Isaac para mim. É claro que Deus não quer que ninguém mate, né? Ele não seria contraditório, mas ele pediu Isaac para que Abraão pudesse ver que o maior tesouro que ele tinha não era Isaac. O maior tesouro que ele tem é Deus. O maior tesouro que você tem é Deus. Sabe por quê? Porque ele te dá todas as outras coisas. Deus te dá todas as outras coisas. Esse tesouro do jovem rico foi Deus que deu. Então ele não podia amar mais o presente do que o presenteador. A gente não pode amar mais os nossos filhos do que Deus, porque foi Deus que deu os nossos filhos.
A gente tem que colocar as coisas na sua ordem correta. E aí, na sequência, é o que eu quero chegar nessa hora, é que quando Jesus vê aquele rico triste, aquele jovem triste, ele vai dizer, olha, é muito difícil uma pessoa entender a prioridade que Deus deseja de nós. Porque as pessoas amam as coisas, mas não amam o seu Criador. E Jesus diz, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, porque ele ama os seus bens, ele ama o que ele vê, ele ama os bens materiais. Ele tem dificuldade em amar a Deus que não vê. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque as pessoas se apegam às coisas, a bens materiais, a coisas físicas. E nós sabemos que Deus é espírito. E aí, quando os discípulos de Jesus entendem isso, eles dizem assim, Jesus, mas sendo assim, quem pode ser salvo? Se a gente tem tanta dificuldade de amar a Deus dessa forma, mais do que as coisas que nós vemos, quem é que pode ser salvo? Quem que se salva? Aí Jesus vai dar uma resposta maravilhosa. Olha, realmente, olha como é que Deus nos conhece. Realmente, para nós é muito difícil. Na verdade, é impossível o homem se salvar, porque o homem é imperfeito, o homem é pecador. Mas o que é impossível para o homem, para Deus é possível. É impossível o homem se salvar. É impossível o homem não pecar. Por isso Deus nos deu seu Filho. Porque Deus, sabendo que seria impossível para nós, Ele resolveu essa impossibilidade nossa. Ele enviou seu Filho no nosso lugar para morrer a nossa morte, para sofrer a nossa sentença de morte. Ele nos ama tanto que Ele entregou seu Filho no nosso lugar para que a gente pudesse ser salvo por Jesus. Nós não conseguimos colocar as nossas prioridades 100%. Nós não conseguimos amar a Deus e ao nosso próximo e levar uma vida em santidade em 100% do tempo. Mas Jesus, como homem, veio e nos mostrou que é possível, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. E aí Pedro, vendo que essa resposta de Jesus, dizendo, olha, isso é impossível para o homem, mas não para Deus, porque Deus pode salvar o homem. Pedro disse, mas e nós? E nós que deixamos tudo, e nós que procuramos te seguir, nós que deixamos a nossa casa, nós que queremos fazer, Senhor, mesmo sendo impossível para nós, nós queremos fazer. E nós? E Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, irmãos, tão maravilhoso, que Ele diz, olha, todos vocês, todos, não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus. Não há aquele que colocou como prioridade na sua vida as coisas de Deus, que não receba já no presente, muitas vezes mais.
e no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus está dizendo, olha, aquele que busca o reino de Deus recebe nessa terra. Recebe de Deus nessa terra. E recebe também a vida eterna. Então, quantas pessoas dizem, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero as bênçãos, ficam correndo, caçadores de bênçãos. Quantos falsos mestres ensinam, vamos fazer uma corrente disso, uma corrente daquilo, para conquistar a casa própria, para conquistar, irmão. Busque a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Em tudo, em tudo, em tudo. E as bênçãos é que te seguem. Nós precisamos entender isso. Na Bíblia está de cabo a rabo, do início ao fim. Dizendo, olha, não tem ninguém que tendo deixado as coisas desse mundo por causa de Deus, que não receba já no presente. Muitas vezes mais. E o melhor de tudo, no mundo por vir, no mundo que Jesus vai trazer de volta, vai inaugurar a Nova Jerusalém, o reino de Deus, para sempre, eterno, nós receberemos essa herança de estarmos lá com Jesus. Mas essa bênção de buscar Deus, buscar o reino de Deus, ela tem dois momentos, ela tem uma dupla herança. A herança eterna que não pode ser comparado com nada, mas além disso, a Bíblia diz que não recebam muitas vezes no presente. Aquele que deixou a sua vida de lado para servir a Deus recebe no presente muito mais, muitas vezes mais. Aquele jovem rico não entendeu que tudo que ele tinha foi permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que ele tivesse. E às vezes a gente se apega em um presente achando que é maior do que aquele que te deu o presente. Tem um ditado que o pessoal usa, você precisa amar o abençoador e não a bênção. É verdade. Irmão, se você ama o seu maior tesouro, saiba que tem algo maior que isso. Pastor, eu amo o meu filho, é o meu maior tesouro na minha terra. Mas tem alguém maior do que o seu filho. Tem alguém que te deu o seu filho, que te permitiu ter, que colocou sobre a sua responsabilidade para você cuidar dele, para você criá-lo, para você amá-lo. Nós precisamos entender que é muito difícil para nós, mas para Deus é possível. Por causa do amor dele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe. Que nós possamos colocar as prioridades na nossa vida de uma forma correta. O reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. Jesus vai dizer isso de uma outra forma. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos priorizar quem tem que ter prioridade na nossa vida. E o resto se acerta. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus, irmãos. Fique na paz do Senhor. Amém.